Olá, gente. A gente vai começar mais uma aula no nosso curso de Startups do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre traços do empreendedor, sobre o comportamento esperado, sobre algumas características que a gente considera importante. E agora a gente vai falar muito mais já centrando na ideia de como você desenvolve o seu negócio. Uma coisa que a gente considera muito importante no momento que você tem uma ideia é você entender de verdade o seu mercado. Antes de tudo, a gente considera, pelo menos no nosso modelo de desenvolvimento de startups, uma imersão no mercado para entender um pouco da lógica, um pouco do que fazer nesse primeiro momento. A gente sempre indica algumas fontes para a pessoa estudar se a ideia já existe, o que está tendo no mercado, o que está tendo lá fora, e algumas fontes são TechCrunch, o Quora a gente gosta de usar, joga uma pergunta sobre o seu mercado lá, você sempre encontra umas respostas legais. Infomoney é uma mídia brasileira, o Startse do Infomoney está divulgando muita coisa legal sobre startups. Product Hunt está com muita coisa legal, sempre traz um pouco da fronteira de produtos em tecnologia. E o Crunchbase, que é uma base de investimentos que você consegue saber como é que está o seu mercado ou mercados diversos em startups. Então, algumas perguntas que a gente considera importante são bem ligadas a isso. Assim, quais são as tendências do meu mercado? O que já existe no Brasil? O que já existe no mundo? Entender como é que está o mercado. E aí, depois que você sondou, primeiramente, aí uma sondagem superficial, a gente entra num mergulho mais profundo, que é, cara, qual o problema que eu quero resolver? Eu acho que esse é sempre o ponto central. Pensar como que ele é resolvido hoje, como que funciona o meu mercado, quem que são os participantes envolvidos, fornecedores, concorrência, cliente, tentar olhar todos os participantes envolvidos, tentar entender até os gargalos do mercado, entender o que tem de gargalo, o que tem de problema, o que não funciona, o que funciona, entender um pouco dessa dinâmica mesmo, entender os problemas e começar a se questionar, né? Tipo, será que não existe isso no mercado ainda porque o mercado é muito ruim ou porque, sei lá, a tecnologia ainda não existe? Tentar entender o porquê dele ainda não existir, tentar entender como é que a relação das pessoas seria com esse produto, com a sua solução, entender se o mercado é grande o suficiente. E aí quando a gente fala o mercado é grande o suficiente, a gente entra sempre num ponto que é saber dimensionar o seu mercado, né? Saber o tamanho dele, saber como fazer esse dimensionamento é muito importante. A gente sempre indica fazer um dimensionamento do volume financeiro só para entender quanto de dinheiro movimenta aí o seu mercado. E aí a gente sempre coloca esse guia para as pessoas entenderem como medir um pouquinho o mercado. O primeiro de todos é o TAM, que é o Total Available Market, que é, cara, o que tem no mercado. Por exemplo, eu estou querendo lançar um novo smartphone. Sei lá, se foram 40 milhões de smartphones lançados no Brasil no ano passado, num preço médio a R$1.000, o tamanho do meu mercado é de 40 bilhões. Então, eu consigo, o tamanho total é um volume financeiro de 40 bilhões. Pô, o meu mercado, ele movimenta 40 bilhões. Mas beleza, smartphone é um negócio muito grande. E aí a gente já diminui. O que você quer concentrar? Smartphone para classe C, smartphone para isso, para aquilo. Aí a gente já diminui para o served, o mercado servido, que é o SAM, mais ou menos. Então, no served, você já começa a ver, beleza, o mercado de classe C, então já é bem menor. Eu já diminuo aqueles 40 bilhões e vou para, sei lá, 10 bilhões para esse público. E aí, mais ainda, mais profundo, o mercado de classe C que gosta de bateria e câmera, que aí é o que você está querendo apontar. Então, você vê que você vai reduzindo. Isso é um bom jeito. Muitas startups nossas já desistiram nesse processo. Porque elas começaram a ver que esse funil era tão fundo, que no final o mercado delas era pequeno demais e a parcela do mercado que elas iam tentar pegar era pequeno demais. Então, entender essa lógica e desenhar isso é muito importante para você entender mesmo do seu mercado. Assim. E aí, depois de medir, depois de entender um pouco, agora é a hora de mergulhar fundo. Assim. Como é que funciona? Existem oligopólios, existe algum monopólio? Por que as coisas não estão funcionando? Tenta entender bem. Por que existe o oligopólio? Por que existe esse monopólio? Onde que eu posso quebrar? Qual que é o grande problema ali que eu posso encaixar? Como que eu posso lidar? Uma boa maneira é tentar conversar com gente que atua no seu mercado. Aqui na USP a gente sempre indica os alunos, cara, vai fazer entrevista com fundadores de startups no seu mercado.
vai conversar com eles como é que está o mercado, quais são as dinâmicas, vai tentar entender essa lógica toda. Tem um colega nosso, Fábio, que ele é um dos cabeças da Ingresse, né, do solução de compra e venda de ingresso. E ele sempre fala, cara, o melhor jeito de você entender o mercado é ir trabalhar nesse mercado. Vai trabalhar 6 meses, 1 mês nesse mercado, que aí você vai realmente entender como é que funciona, quais são os problemas, e aí sim você pode falar que você entendeu esse mercado, e aí sim você pode dar um passo além com a sua ideia. Então, essa foi uma aula bem geral, assim, de como entender um pouco o seu mercado, como entender as dinâmicas do seu mercado, e aprofundar um pouco nele para entender um pouco de números, de movimentação financeira, entender um pouco de como é que é a dinâmica dele. Quem é que manda, quem é que não manda, os fornecedores são muito poderosos, os clientes podem barganhar demais, como é que é essa lógica toda, porque aí sim você entra nesse mercado com muito mais maturidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar de outras coisas, então a gente agradece e valeu, gente.